Salve Maria, caríssimos. Agora falaremos um pouquinho sobre a preservação do texto bíblico e os mosteiros medievais. Isso daí é um momento da história bastante interessante. Durante a Idade Média, o período glorioso da cristandade, os mosteiros foram os verdadeiros faróis de luz na preservação das Sagradas Escrituras. Os monges copistas, verdadeiros guardiões do conhecimento sagrado, dedicaram sua vida à preservação e à transmissão da palavra de Deus e também da palavra humana. A gente sabe que não só a Bíblia, como os clássicos, eles foram preservados por obra dos mosteiros medievais quando o Império Romano do Ocidente caiu e houve as invasões bárbaras. Os mosteiros eles se tornaram refúgios seguros onde a cultura cristã, os textos sagrados eram preservados. Os monges eles não apenas copiavam, como também estudavam e comentavam os textos, mantendo aquela transmissão e os comentários, mantendo a tradição católica dos comentários, né, e mantendo a questão da catolicidade como um todo. O trabalho de cópia era extremamente meticuloso e exigia uma grande dedicação. Por quê? Porque os materiais eram preciosos. O pergaminho, por exemplo, era feito de pele de animal. Ele era durável, mas ele era custoso. Uma única Bíblia completa, por exemplo, poderia requerer a pele de 250 a 300 ovelhas, quer dizer, um rebanho inteiro. Havia, do Egito, vinha um material mais barato, mais econômico, que era o papiro. Só que o papiro ele tinha um problema. No Egito, terra que era quente e seca, ele se conservava bem. Tanto é que, hoje em dia, todos os papiros antigos, os papiros que a gente vê, são daquela região, lá dos desertos lá de Israel, do Egito e tudo. Os que são da Europa, a Europa era mais úmida, então os papiros apodreciam. Durante o processo de cópia, poderia ocorrer diversos tipos de erro. Omissões de palavras, omissões de linhas. Daí a gente sabe, por exemplo, a gente vai copiar um texto, a gente que ainda usa, às vezes, copiar à mão, às vezes, o olho da gente pula de uma palavra a outra. Às vezes tem uma palavra semelhante numa linha e outra. E tem isso daí, a crítica textual, ela descreve isso daí muito bem, assim, tudo. Ela usa até termos em grego para classificar esses tipos, assim, de omissões ou, por exemplo, repetições de palavras. Quantas vezes a gente não está digitando um texto e às vezes a gente pensa na palavra e aí automaticamente a gente já escreveu a palavra, a gente pensa em escrever e escreve ela de novo. Isso daí também acontecia, não há nada de novo debaixo do sol, né? Então esses erros já aconteciam naquelas épocas também. O amor às Sagradas Escrituras manifesta-se de maneira profunda e reverente na vida medieval. A gente vê, por exemplo, os camponeses, eles cantavam os salmos de cor durante o trabalho. O aprendizado da leitura, ela começava com o livro dos Salmos, nas escolas paroquiais, nas escolas diocesanas, nas escolas abaciais. Começava o primeiro livro que a criança ia aprender a escrever, era o livro dos Salmos, e aprender a ler o livro dos Salmos. Nas catedrais góticas, a gente vê as esculturas, lá é a Bíblia dos pobres, né? É a Bíblia colocada em pedra para aqueles que não sabem ler. Está lá todo o Antigo e todo o Novo Testamento. Tudo é demonstrado nas esculturas, nas pinturas da Catedral Gótica. E os vitrais também, eles jogam toda a Sagrada Escritura. Então, as pinturas acabam que, desta época, poucas foram conservadas, né? Mas tanto é que as esculturas, elas eram policromadas, elas eram coloridas, né? Então, hoje em dia, a gente, na Renascença também, é engraçado que chegaram as estátuas gregas na Renascença, mal sabiam eles que os gregos também coloriam as imagens, né? Mas tudo bem. As esculturas, elas eram a Bíblia que é para aqueles que não conseguiam ler. E eram também para aqueles que sabiam ler e viam uma manifestação visual daquilo que havia sido lido, né? Então, a igreja, ela sempre foi uma mãe e uma educadora, e como mãe ela sempre foi educadora. O Concílio de Trento, ele fala uma coisa importantíssima quando ele cita a respeito da missa, que ele fala:
tal qual convinha à natureza dos homens. Nosso Senhor deixou um sacrifício visível. Por que tal qual convinha à natureza dos homens? Por quê? Ora, porque nós somos feitos de carne. Todo o nosso conhecimento vem através dos sentidos, vem através da visão, da audição, vem através dos outros sentidos menores, né, do tato, do paladar, do olfato. E a igreja, ela sempre utilizou de maneira como uma mãe, de maneira pedagógica, os 5 sentidos. A missa, por exemplo, a gente tem o canto, a gente tem a beleza dos trajes litúrgicos, a beleza do rito, a gente tem o cheiro do incenso, a gente comunga a nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sente o doce sabor de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a antífona da bênção do Santíssimo. Na Idade Média também se disseminou uma prática que era a Lectio Divina. Foi sistematizada por Guido, o Cartucho, né? E ela mostrava a profunda integração entre a escritura e a vida espiritual, por meio das 4 etapas, né? A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Era uma leitura atenta do texto bíblico, geralmente um versículo. Na época não tinham ainda os nossos versículos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a leitura de um trecho da Bíblia, e aí se meditava sobre aquele trecho, depois fazia-se uma oração e depois ficava-se contemplando a verdade divina a respeito daquele texto. Então, essa que era a Lectio Divina, que hoje em dia, até hoje, os monges fazem, né? Principalmente os beneditinos, mas os cartuchos também. Todas as ordens monásticas, elas ainda guardam, e nós que somos leigos, deveríamos também, em algum momento durante o dia, parar para fazer uma Lectio Divina. Há importantes inovações na organização do texto bíblico surgiram também no período do final da Idade Média. Estevão Langton criou no século XIII a divisão em capítulos, né? E Roberto Estienne posteriormente introduziu os versículos. Esse período ele é interessante porque ele demonstra como a fé e as obras de arte, tanto visuais como o canto, estavam perfeitamente entrelaçadas, tendo a Sagrada Escritura como centro. O canto gregoriano, por exemplo, o que é o canto gregoriano? É a Sagrada Escritura cantada. É a Sagrada Escritura cantada. Obviamente, temos obras de canto gregoriano que são obras compostas. Por exemplo, o introito da Missa de Santa Maria, Salve Sancta Parens, foi do poeta Sedúrios. Mas a grande maioria é Sagrada Escritura. E a dedicação que a gente vê na Idade Média tanto na escultura, pintura, os vitrais, a arte dos vitrais, o canto, todo ele permeado, a vida é totalmente permeada pelas Sagradas Escrituras. Então, uma acusação que às vezes os protestantes fazem, que na Idade Média, principalmente quando a igreja dominava as nações, quando as nações se submetiam à autoridade da igreja, né, aquele tempo áureo, a igreja escondia a Bíblia, porque nunca entrou numa catedral, né? Nunca entrou numa catedral gótica. Mas é isto. Por hoje a gente deixa aqui a nossa reflexão sobre a Bíblia e continuaremos depois no próximo vídeo. Salve Maria!